Se você tem um problema com o cumprimento de metas e com o desenvolvimento de disciplina, rotina e a construção de um hábito poderoso na sua vida, eu queria que você ficasse aqui nesse vídeo comigo para a gente poder refletir sobre um problema que nos afeta a todos, né? Que é justamente essa atribuição a todas as nossas dificuldades de rotina, de disciplina, de estabelecimento de metas, estarem sempre ligados a um único inimigo, que é essa tal da dopamina, que muito se fala, né? Já há muitos anos, né, que eu vejo falando sobre isso, né? Antes de ter os vídeos em português, né, de muitos, né, disso se vulgarizar e tomar o vocabulário comum, já havia visto em vídeos em inglês também sobre isso, mas tudo nada mais é esse processo da dopamina do que a explicação do estabelecimento de certos hábitos através de um viés científico, né, neurocientífico, enfim. Mas nada diferente do que é, por exemplo, o estabelecimento de hábitos por uma visão filosófica, por uma visão psicológica, através de ferramentas que você pode ter sem precisar estudar coisas muito específicas a respeito do funcionamento bioquímico do seu cérebro, tá? Mas tudo isso, na verdade, não responde à questão, porque o que nós temos é sempre um postergamento da nossa responsabilidade. O que nos falta de verdade não é uma independência da dopamina ou não sermos escravos dela, porque, como nós sabemos e podemos entender, é a base do funcionamento cerebral no que tange à motivação, né? Mas justamente o que nós precisamos entender é que nós podemos sermos livres de qualquer tipo de motivação, porque não precisamos da motivação. E isso talvez seja algo muito impactante, né, para a sociedade de hoje, né, que observa tudo como uma grande, sempre há um retorno por algo que se oferece, né? Ou seja, para buscar algo sempre preciso ser motivado por algum objetivo externo. Eu não tenho um objetivo interior em desenvolver essas coisas. E justamente esse objetivo e essa motivação interna é a base da disciplina mesma, né? Então, assim, eu já trouxe alguns vídeos aqui falando sobre rotina e o diferencial que eu sempre trago é dizer que a rotina de verdade, a rotina verdadeira, ela se fundamenta, e com se fundamenta eu quero dizer que ela tem uma justificação, tá? Ela tem uma finalidade, um propósito de construir uma vida interior sólida, tá? E aí, com vida interior, não vou tratar desse assunto aqui nesse vídeo, vocês podem buscar outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, mas eu quero dizer que a disciplina ela só tem uma justificativa, ou seja, ela só existe ou só tem uma razão de ser enquanto ela sirva a vida interior, tá? Uma disciplina do tipo militar, né, que vai simplesmente enchendo o dia de atividades, de tarefas, sem um objetivo claro, sem uma meta clara a ser alcançada, simplesmente porque sim, eu tenho que manter as coisas aqui funcionando, ela não faz nenhum sentido do ponto de vista humano. Ela pode fazer sentido do ponto de vista mecânico, do ponto de vista de manter as coisas funcionando, mas garantir a vida biológica, garantir os elementos que a dopamina, né, vai atrás, não se basta, tá? Mas, na verdade, o que nos falta nesse processo, né, já falei da disciplina, mas a disciplina ela é um elemento que precisa ser construído desde o nosso interior, né? O que nos falta de verdade, né, além da disciplina, que talvez seja algo que você já pode ter tomado contato, o que nos falta é uma cultura, tá? Cultura de verdade, no sentido de cultivo de valores. O que eu quero dizer com tudo isso, com todo esse preâmbulo, é o seguinte: nós não amamos aquilo que nos faz bem. Nós simplesmente amamos as coisas que são mais desprezíveis, aquilo que é mais raso, aquilo que é mais humilhante para a condição humana. Por que as notícias né, não quero nem falar aqui os nomes, mas de crimes em geral, né, dos mais diversos, dos mais variados, das agressões mais bizarras, das histórias mais creepy, né, que o pessoal chama, eles viralizam?
porque nós amamos essa baixaria, essa vulgaridade, essa morbidez. Se nós amássemos a cultura, se amássemos aquilo que nós temos de real valor, nós não, essas coisas não apareceriam tanto pra gente nas redes sociais. Não é culpa da dopamina, a culpa é da nossa própria cultura que nos faz amar a desgraça, tá? E eu vou já dizer por que eu faço esse diagnóstico, mas antes eu peço a sua inscrição aqui no canal, peço também um like nesse vídeo. Estamos chegando muitas pessoas novas aqui no canal e eu queria que você me dissesse se esses vídeos têm te ajudado, se têm te feito refletir sobre a vida, têm feito te trazido novas visões, tá? Por favor, deixa um comentário sobre isso, caso tenha te ajudado, tá bem? Então, voltando aqui, por que eu posso dizer claramente que nós não amamos essas coisas? Porque o amor, ele tem muitas camadas, né? E como o Platão vai nos descrever lá no Banquete, ele fala de 7 níveis, né? E vai para cada nível de amor, ele vai ter um comportamento próprio, desde da interação física, né, sexual, etc., até o amor desinteressado, o amor de Deus, né? Esse amor que apenas busca o bem do próximo, né? A gente pode, em termos mais humanos, pensar que o amor, o amor altruísta, né? O amor que é esse, vamos dizer assim, um amor que se assemelha ao que busca o bem geral, ele é como a benevolência. O que é a benevolência? A benevolência é um desejo genuíno de fazer bem ao próximo, tá? Ou seja, um desejo que se fundamenta em si mesmo, ou seja, finaliza-se em si mesmo. No momento em que eu realizei o bem ao próximo, esse desejo ele cumpriu o seu objetivo. Ele não tem como finalidade usufruir disso, né? Ou com isso ter um favor, né? Obter favores, obter benesses do outro. E com esses 7 níveis de amor, Platão vai nos dar vai expandir nossa consciência em relação a isso e perceber que muitas vezes nós não temos um amor pelas coisas e sim um desejo, uma necessidade de obter delas um prazer, de obter uma saciedade, né, dos nossos desejos, dos nossos instintos. Plotino vai dar vai dar uma fundamentação e até uma simplificada nisso, né? Trazendo outros níveis e outros elementos, outras entidades que aparecem aí. Mas ele vai dizer uma coisa muito importante, né? Em outras palavras, né? O amor consiste, ou perceber o amor, consiste em lidar com um certo prazer. E é muito curioso que ele fala isso, porque ele fala do prazer em um nível físico, em um nível eu preciso disso, né? O prazer que nós temos tanto no alimento, né? Assim como o prazer que nós temos de apreciar uma bela escultura, no prazer que nós temos de ouvir uma palavra bela, uma mensagem amiga, né? Encontrar um ente querido, tudo isso ele coloca como um prazer. E ele diz que amamos aquilo em que sentimos prazer. Basicamente ele vai trazer isso. Então, Plotino ele vai dizer que a purificação e ele vai relacionar essa beleza, ele vai relacionar o amor com a beleza e a beleza com uma certa purificação. E a purificação com esse processo de nos tornar pessoas simples, né? Ou seja, sem esses desejos que tanto estão acometendo e vamos dizer, nos envolvendo muitas vezes. E aí entra um pouco essa relação atual com a dopamina, ou seja, essa dopamina é esse desejo, né, pelo que é complexo, o desejo pelas coisas que são visceralmente atraentes, pelo desejo essa fome que nós temos por saciar nossos instintos, tá? Então, a dopamina vai entrar mais ou menos nessa linha aí, tá? Mas quando o Plotino ele fala de um prazer mais substancial, que vai no simples, ele está falando de buscar a essência do próprio ser humano, que está relacionado com as esferas superiores da vida. Então,
Se aceitamos que o ser humano é um ser imortal, atemporal, e que tem dentro de si todos os aspectos necessários, né, para chegar à sabedoria, para chegar à sua autossuficiência, aceitamos então que o ser humano ele pode ascender a essa via mais alta, essa esfera mais alta, e precisamos sair dessa esfera mais baixa e ir até a esfera mais alta da consciência, que é onde está relacionado, onde vive, né, o verdadeiro amor, o amor que nós podemos chamar de Vênus-Uranus, né? Ele fala sobre isso nos seus escritos. Mas, enfim, vamos voltar para o foco aqui, que é o seguinte: se o prazer que eu tenho pelas coisas baixas, pelas coisas mórbidas, né, pelo Big Brother, pela baixaria da vida, por que o Big Brother faz sucesso? Porque ali só tem o pior da condição humana. E por mais que hoje estão tentando gourmetizar o Big Brother e dizer que, não, você pode muito bem ler Boécio e ao mesmo tempo assistir o Big Brother e gostar das duas coisas. Olha, você pode até fazer, mas não é coerente, não faz sentido. Uma mente que consegue se emocionar com isso aqui, que consegue perceber nisso aqui a verdade da vida, uma mente que consegue ver e perceber elementos atemporais, ela não consegue estar assistindo certas coisas, porque ela não aguenta, a alma quer ir embora dali. Ela se sente ofendida, ela se sente ultrajada. Não há como sentir o prazer com algo tão bizarro, sendo que você já sentiu prazer por coisas mais elevadas, mais superiores. É algo que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não estou dizendo que a pessoa nunca possa ter uma atração por essas coisas, até porque isso está dentro de todo mundo. Mas a partir do momento que você começa a se interessar por outras coisas e desenvolver uma relação com essas coisas, não estou falando simplesmente de você ler o livro e dizer, pô, massa, 7 de 10. Você desenvolver uma relação com eles e você começar a ver eles, a vê-los se desenvolvendo na sua própria vida. Você se vê não mais simplesmente como uma pessoa que lê o livro, mas como alguém que vive os ensinamentos que o livro está te passando, e você os atualiza, né, em termos aristotélicos, ou seja, você os vive em sua medida, você os vive agora em 2026, ainda que o livro tenha sido escrito 500 anos, 500 não, no ano 500 e pouco, né, 400 e pouco, se eu não me engano. Enfim, não importa. A consciência ela não aguenta esse disparate, esse choque de realidade, né? E ela não vai conseguir integrar essas coisas, porque ela vai se sentir regredindo, né? Ela pode integrar essas duas coisas, essas duas realidades, se, né, ela as utiliza como matéria-prima para poder dar um salto, né? Ou seja, você vê aquela coisa deprimente, deplorável, e você olha isso e toma, não vou ser assim, não vou tomar isso como um ideal, né? Mas eu não fico discutindo isso. Você viu que fulano fez tal coisa, você viu que cicrano não sei o que. Essa maledicência, esse desejo da morbidez, da vida alheia, é bizarro também. Então, por isso aqui no canal eu evito falar de outras pessoas, citar vídeos específicos, né? Criticar pessoas específicas, né? Porque a questão aqui não é exatamente uma pessoa, um vídeo ou qualquer outra coisa, mas sim a própria... A gente pode chamar de pecado, a gente pode chamar de vício, a gente pode chamar enfim, mas essa própria escuridão que habita em todos nós, que está presente nessas coisas todas, e que muitas vezes passa desapercebido porque a gente, né, se acostumou com isso, tá? Então, assim, uma coisa é você pegar, né, nas obras de arte, você ter uma obra de comédia,
E a comédia ela vai tirar um sarro disso, né? Uma sátira da condição baixa humana, que todos nós participamos em alguma medida, todos temos nossos defeitos, todos temos nossas dificuldades e vamos continuar tendo por muito tempo. Mas outra coisa é você fazer disso um embasamento, né, intelectual e você utilizar uma argumentação rebuscada para justificar as suas bizarrices, as suas taras, né? Então, assim, ok, né, estamos todos na luta né, eu me coloco também nessa posição de ter uma compaixão por isso, né, porque também eu tenho as minhas baixezas e estou lutando contra elas e vamos permanecer nessa caminhada, ok. Mas eu acabei desviando do seguinte: o prazer ele deve ser então direcionado para aquilo que nos conecta com o que nós temos de melhor. E é esse amor que nos puxa para o sagrado, para o que é divino, tá? E esse amor que nos puxa para o que é divino, para o que é sagrado, ele vai nos mostrar, né, uma parte melhor que nós temos. Então, assim, a própria cultura faz isso. A cultura, no momento em que ela se propõe a cultivar certos valores, né, generosidade, benevolência, justiça, amizade, tudo isso está relacionado com uma parte de nós que tem o melhor, né? E à medida em que nós vamos, então, desenvolvendo esse melhor em nós, através da cultura, a gente não precisa lutar contra uma dopamina, né? Contra uma motivação, porque a nossa motivação vai estar voltada para aquelas coisas, né? Ou seja, a cultura ela tem o mérito de poder pegar certos valores que são tão abstratos e concretizá-los de uma forma tão bela, tão magnífica, né? Por exemplo, a literatura, os próprios livros de ensaios e livros de romance, livros de poesia, como isso é tão palatável e tão maravilhoso de ser apreciado, ao mesmo tempo que nós aprendemos tantas coisas. Tudo isso é válido. Na verdade, o que nos falta não é uma independência da dopamina, né? O problema não é a dopamina, ou o vício em dopamina, não sei como é que chamam isso, sendo sincero. Mas o que nos falta é cultura. Sempre foi isso. Nunca foi problema da dopamina, sempre foi falta de cultura, incultura, que seja, até o próprio entendimento do que é cultura, tá bem? E claro, se vocês quiserem que eu esclareça algum termo nesse vídeo, algum elemento que não ficou muito claro, né? Às vezes eu falo das coisas, começo e não termino, enfim, deixa um comentário aqui, tá? Porque eu vou ler, já faço um outro vídeo sobre isso, sobre cultura, sobre o próprio amor, tá? Vocês escrevam aí, porque aí em algum momento eu faço um vídeo sobre isso, tá? Hoje era um pouco sobre isso que eu queria falar, né? Peço novamente seu like, sua inscrição no canal e um comentário se algo tem te feito refletir aqui, se tem te ajudado em alguma coisa, tá bem? Até a próxima. Tchau, tchau.